Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, dia 17 de março. Agora na Espanha, meio-dia e 27 minutos. No Brasil, 8h27 da manhã. Gente, o que a BTC fez na madrugada foi a mais pura maldade. Vocês vejam que a gente perdeu o fundo de 65.600, que foi o fundo do dia 15 de março, e fomos buscar 64.533. Mas agora a BTC engolfou forte e provavelmente vai retornar para um patamar ali. Já retornou, né? A VWAP mensal está em 67.513. A gente está retornando para um patamar da VWAP mensal. Agora está em 67.301. É muitíssimo provável, agora eu vou pular para o gráfico diário. É muitíssimo provável que a mediana do canal de Keltner tenha sido o ponto de inflexão dessa corretiva. Até porque não tem mais para onde cair. O RSI estocástico no diário ficou absolutamente sobrevendido. O mais factível é que a BTC acabe desenhando uma grande cunha triangularizada linkando o fundo de 5 de março, onde ela fez a mínima em 59 mil dólares, com esse fundo dessa madrugada, em 64.533. O mais provável é que isso aqui redunde numa belíssima acumulação triangularizada e agora a BTC vai buscar algo ali em torno de 70, 71 mil dólares. Aí no final essa acumulação vai ficar mais ampla do que o inicialmente prognosticado, tendo por centro gravitacional a VWAP mensal, o que é absolutamente comum no mundo cripto e recorrente. No gráfico diário, então, o ponto de inflexão dessa corretiva acabou sendo a mediana do canal de Keltner. No gráfico mensal, nada mudou. O nosso Morobuzu monstruoso talvez tenha perdido aqui meio quadrante de extensão, mas vai trazer os irmãozinhos que vão levar a BTC para 100 mil dólares nessa primeira pernada. E na Seara Fática, a CoinLedger diz que a BTC chegará a 360 mil dólares em 12 meses após o halving. Gente, vamos olhar lá a nossa canaleta de expansão logarítmica exponencial da BTC? Se a BTC, vamos puxar aqui, ó, 12 barras de um mês, ó, o halving vai acontecer no próximo mês, em abril. Vamos puxar 12 barras para frente. Então, a nova máxima de todos os tempos, segundo a CoinLedger, aconteceria aqui. A upper da nossa canaleta está exatamente em 354.507. Então, é plenamente possível que a BTC bata 360 mil dólares. O fato é que nos ciclos de 2017 e 2018, onde a BTC bateu 20 mil, e no ciclo de 2020 e 2021, onde a BTC bateu 64 numa primeira pernada e 69 na segunda, a gente não tocou na upper, mas a gente se aproximou da upper. Agora, como esse ciclo tem vários pontos fora da curva, ETFs de BTC no mercado à vista, CBDCs chegando, até o final de 2024 chega a CBDC brasileira, Israel, que vai ser o Drex, Israel avisou que a CBDC israeli vai chegar até o final de 2024 também. Enfim, com tudo isso acontecendo, talvez a BTC bata 360 mil dólares. Mas se a gente estressar a penúltima upper, como fizemos nos ciclos 2020, 2021, 2017, 2018, a BTC ficaria entre 200 e 240 mil. Mas pode eventualmente estressar a upper, a última upper. Aí ela bateria nesse patamar de 360 mil dólares. Vamos ver como a BTC vai se comportar. E o CEO da Crypto.com afirma que o atual ciclo de acumulação da BTC equivale a dezembro de 2020 e que os fluxos de entrada de capital em direção à BTC, comparados aos fluxos de saída, equivalem e são proporcionais a esse período que antecedeu aquele bull run. Vamos lá para dezembro de 2020 para tentar entender. Em dezembro de 2020, a BTC deu um pump para 14.100, depois recuou para 11 e pouco, depois explodiu para 64. Então, guarda alguma proporcionalidade. Dezembro de 2020 aconteceu essa movimentação aqui. A BTC ficou entre 14 e 11 mil dólares. Depois ela explodiu para 64, depois corrigiu de 64 para 29, depois explodiu para 69. Foi essa a movimentação da BTC. Na seara geopolítica e finanças internacionais,
A NVIDIA liderou a fase 1 da AI, da inteligência artificial. E segundo o Goldman Sachs, ainda faltam duas novas fases principais e uma terceira. A próxima fase seria a fase de infraestrutura em nuvem, softwares capazes de extrair todo esse potencial de semicondutores capazes de minerar AI e novos insumos de hardware, ou novos notebooks e PCs que teriam a capacidade de responder à altura toda essa nova realidade em termos de expansão da capacidade de mineração de AI, dos novos semicondutores. A segunda fase seria a fase de mega capitalização dessas empresas. Essa seria a segunda fase, com o efeito no mercado financeiro de mega capitalização dessas empresas que proveriam esse tipo de infraestrutura. Novos data centers, novos provedores em nuvens, novos softwares e hardwares que sejam capazes de responder à altura a essa nova realidade em termos de semicondutores. Essa é a segunda fase. Depois da segunda fase viria a terceira fase, que seria a entrega para o usuário final. É aquele usuário que vai fazer o upload do seu exame, da sua ressonância magnética, e vai ver a inteligência artificial em poucos segundos entregar um diagnóstico muito mais preciso, comparando com milhões de outros exames. O diagnóstico perfeito é a resposta instantânea e absolutamente perfeita. É esse tipo de plataforma que vai substituir o que a gente tem aí, que é fazer um exame de ressonância numa clínica de radiologia e esperar uma semana para pegar o resultado. É esse tipo de interface que vai substituir essas atuais funções humanas. Uma interface de AI vai substituir um radiologista, enfim, por aí vai. E a terceira fase seria os ganhos de produtividade se concentrarem nas mãos de poucas corporações. Na verdade, a gente vai ter uma Microsoft da vida, um Meta Facebook concentrando em poucas plataformas todos os serviços que correspondem a 99% das funções humanas, que serão exterminadas. Segundo Goldman Sachs, vem uma revolução social e econômica como poucas vezes vista. Na verdade, é uma revolução que só pode encontrar paralelo mesmo na Revolução Francesa, o que vem por aí. E o Níger revogou um acordo militar de forma unilateral com os Estados Unidos. A junta governante do Níger, que recebe apoio do ex-grupo Wagner, que agora virou uma espécie de legião estrangeira russa, revogou de forma unilateral um acordo militar que permitia a funcionários civis e a militares do Departamento de Defesa norte-americana transitarem pelo território do Níger. Volto a reportar aos senhores, a França perdeu já o acesso às suas plantas de mineração de urânio no Níger, no Mali e na Burkina Faso. Agora o Níger revogou de forma unilateral, nesse final de semana, o acordo que permitiu o trânsito de militares norte-americanos no território do Níger. Gente, o que está acontecendo é o seguinte: o Putin explodiu lá os líderes do extinto grupo Wagner, que agora virou uma espécie de legião estrangeira russa, um grupo paramilitar comandado pelo Kremlin. Os russos disseram que os líderes do grupo Wagner, o Prigozhin e outros líderes, estavam com drogas e granadas num avião. O avião explodiu, não importa como, mas o fato é que o Putin pegou todos esses mercenários e jogou à disposição das juntas governantes do Níger, do Mali e da Burkina Faso. O preço do urânio não para de subir desde que a França não mais teve acesso às suas plantas de mineração de urânio. A França pediu apoio dos Estados Unidos. Agora os Estados Unidos não conseguem mais entrar nesses territórios. O fato é o seguinte: o Putin está jogando um grande jogo de xadrez com o Ocidente. Então o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, boicotaram
depois da invasão russa sobre a Ucrânia, boicotaram o Nord Stream 1, que acabou explodindo, ninguém sabe como. Provavelmente foi a inteligência americana que explodiu o Nord Stream 1. Ou seja, o gás natural russo não flui mais para a Europa Ocidental. O petróleo russo está sendo vendido numa espécie de grande mercado negro em direção à Índia e à China. O Putin resolveu jogar agora um grande jogo de xadrez com o Ocidente. O Putin está dizendo o seguinte: vocês querem brincar? Então agora eu vou descer para o play. A primeira coisa que o Putin fez foi tomar de assalto o Grupo Wagner. Primeiro teve aquele desentendimento com o Prigozhin, depois o avião dos líderes com o Prigozhin e os outros líderes do Grupo Wagner explodiu supostamente com drogas e granadas num avião particular. Ou seja, o Putin se livrou dos líderes do Grupo Wagner e tomou de assalto uma corporação paramilitar de milicianos mercenários e colocou esses mercenários à disposição dessas 3 juntas militares que acabaram recebendo o apoio velado da Rússia. A Rússia não expõe isso abertamente, mas esses 3 golpes de Estado no Níger, no Mali e na Burkina Faso foram totalmente patrocinados, esses 3 golpes, pelos russos. Ou seja, o Putin está criando um colapso no sistema energético da Europa Ocidental e ninguém sabe exatamente qual vai ser a próxima pedra que ele vai mexer. Porque a presença de mercenários do extinto Grupo Wagner na África não para de aumentar e o alvo do Putin são os países controlados ainda pela França e pelos Estados Unidos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Talvez tem muita gente achando que a Terceira Guerra Mundial vai começar no Oriente Médio ou na Europa, através da guerra russo-ucraniana. Mas o que vem acontecendo nas repúblicas centro-africanas hoje estão muito mais tensas, por assim dizer, está afetando muito mais o bolso do espanhol, do francês, do alemão, do que propriamente a guerra russo-ucraniana. O fato é que a matriz energética francesa é termonuclear. E sem o urânio, o francês vai para a guerra. Porque o francês não vai passar frio no inverno, muito menos pagar o triplo, o quadro, como eles já estão pagando, o triplo por uma conta de energia elétrica. O francês, ele não iria para a guerra só porque o povo ucraniano está sendo oprimido. Mas ele vai para a guerra se ele ficar ameaçado de sofrer frio no inverno. Ou seja, tá tudo se encaminhando por um grande conflito entre a Rússia e o Ocidente. E o Putin caminha para a vitória nas eleições russas sem oponente real. Até recebi um meme aqui do Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, dando conta de que esse negócio de eleição com oposição é muito complicado. Então, o Putin se encaminha para a vitória com uma eleição sem opositores. Enfim, gente, a BTC aqui no gráfico diário acabou desenhando fundos descendentes, mas o corpo real travou exatamente na mediana do canal de Keltner. Como o volume de negociação nos finais de semana cai muito, é muitíssimo provável que a gente fique nesse patamar ali da VWAP mensal, que está próxima de 67 mil, até o momento em que ela vai explodir em direção à aresta de uma virtual LTB que vai linkar os topos descendentes. Aí ela deve ficar acumulando na segunda e terça-feira para só explodir e romper esse topo aqui em 73,700, 73,800 em direção a 100 mil dólares só na esteira da abertura lá dos mercados asiáticos. Provavelmente segunda ou terça-feira isso aqui tem condições de explodir em direção a 100 mil dólares. Por enquanto a gente vai ficar num reme-reme. Pode ser que assim que os futuros abrirem, a BTC exploda para 71.300, 71.400, mas aí rapidamente vai cair de volta para esse patamar de 67 mil. Vai ficar pipocando e só na segunda ou terça-feira isso aqui tem condições de explodir em direção a 100 mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, Binance Coin, Atom, Polkadot, Kusama, Avax, Solana, que voltou para 192, subindo mais 5%. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.